Olá, pessoal. Meu nome é Cristiane Gugê, eu sou fundadora do blog Guarde Dinheiro. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês rapidamente. Na realidade, os vídeos do Guarde Dinheiro, a ideia é que serão vídeos curtos, mas ao mesmo tempo vídeos extremamente valiosos, que se vocês conseguirem aplicar essas dicas de economia todos os dias, vocês já conseguirão ficar cada vez mais empolgados e ver que economizar é possível. Então, vamos lá. Dicas para economizar combustível. A gente agora, com esses aumentos que estão acontecendo em combustível, isso está gerando muitas situações atípicas, né? Em relação ao uso do transporte público ou até mesmo você deixar o seu veículo em casa. Então, vamos lá, essas dicas, e não se preocupe em anotar, porque isso tudo tem no artigo, lá no Guarde Dinheiro. Então, vamos lá, transporte público versus uso do veículo. Bom, se você pensar somente no aspecto relacionado à economia em si de combustível, você deve avaliar primeiramente se, na realidade, o que a gente vai avaliar, né? O primeiro ponto é você avaliar o custo de usar o veículo todos os dias. As pessoas costumam errar aqui porque as pessoas pensam o seguinte: se eu tô, meu carro, vamos supor, meu carro é zero e não tem problema, então no meu caso eu vou avaliar só o meu gasto de combustível, né? Só que as pessoas esquecem o seguinte: que se você utilizar o seu veículo todos os dias, a tendência do seu veículo ele ter um desgaste maior, né? Ou um desgaste mais rápido, né? Então, assim, deve ser avaliado também os gastos com a manutenção, ainda mais com as nossas estradas e ruas aqui, né? Que não favorecem muito o nosso país, né? Então, o primeiro ponto é você avaliar a questão de você utilizar o veículo todos os dias, você avaliar qual seria o seu gasto de combustível, mas você também lembrar do aspecto relacionado à manutenção. Ainda em relação a essa comparação do transporte público e o uso do veículo, vamos pensar no seguinte: há a possibilidade de você utilizar o transporte público? Por que eu pergunto isso? Isso daí gera uma certa polêmica, porque depende muito, de caso para caso, né? Mas se você está querendo economizar e realmente o combustível está pesando no seu bolso, pense em formas alternativas de se transportar até o trabalho, né? Pense, de repente, em combinar com um amigo uma carona e você revezar. Pense na questão de você utilizar o metrô, ou aqui no Rio de Janeiro tem o que a gente chama de frescão, mas acho que em outras cidades não se chama frescão, ou até mesmo o ônibus normal. Essa questão é um pouco complicada, porque tem gente que fala: mas eu tiver que ir em pé, eu vou ter uma queda na qualidade de vida. Então, isso daí é muito pessoal, né? Vale a pessoa botar no papel qual que está sendo o seu gasto e, na realidade, o que ela pode pagar e o que ela não pode pagar. Porque você pode ter um ganho em qualidade de vida e, não, de repente, não ir em pé numa condução, né, tendo o conforto do seu carro, mas você também vai, de repente, se você é uma pessoa que não pode gastar porque está endividado por conta disso, então a gente tem que buscar o equilíbrio nessa situação. Por isso que é bom você colocar no papel e avaliar isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação que deve existir também em outros estados, que alguns condomínios de luxo, na realidade não são nem de luxo, né? São condomínios que são em bairros mais distantes e justamente tem esse problema em relação a transporte público, né? Então, os próprios condomínios têm esse tipo de serviço de transporte. Então, se você já paga seu condomínio e já tem esse serviço embutido, é bom você avaliar se é necessário você usar o seu carro. Você pode usar o serviço de transporte do seu condomínio, né? E isso tudo é para você avaliar com cautela. Por quê? Quando você usa um transporte público, de repente você conseguir um transporte público que você consiga ir sentado, tem as vantagens e desvantagens. Você fica à mercê, entre aspas, né, do transporte público,
mas você tem a oportunidade de realizar uma boa leitura ou até mesmo de você descansar, porque às vezes a pessoa precisa, né, descansar um pouco na ida e na volta. E você dirigindo, ou bem ou mal, pode existir um pouco de estresse, né, devido ao trânsito. Então vamos lá, o tipo do veículo. Tem gente que pergunta assim, bom, vamos lá. O veículo é bom, já teve questionamento sobre isso, né? Que os veículos mais pesados, eles consomem mais combustível que os veículos mais leves. O que eu tô querendo dizer com isso? Tem gente que fala, não, mas depende do tipo de material. Não, mas depende do tipo de combustível. Então, vamos considerar dois veículos com o mesmo tipo de material, para não ter dúvidas, né? E usando o mesmo tipo de combustível. Então, nesse caso, fica fácil de você entender que é o seguinte: o veículo maior, ele vai precisar de mais energia para se mover e, por isso, ele precisa de mais combustível. Então, é por isso que em alguns países você já consegue ver veículos cada vez menores, né? Não só em termos de economia, menos poluição ao meio ambiente, tudo isso, né? Manutenção do veículo em dia. Esse item de manutenção do veículo em dia, ele também há controvérsias. Por que isso? Por quê? Porque algumas pessoas falam assim, olha, se eu tiver que ir empurrando com a barriga a manutenção do meu veículo até ele escangalhar de vez, vamos usar essa expressão que é a mais comum, né? Eu vou empurrando com a barriga. Nós vamos pensar no seguinte: um veículo que está precisando de manutenção, provavelmente não, certamente ele estará gastando mais combustível. E imagine um outro lado também, que é aquele famoso do barato que pode sair caro, né? Sai caro. Em que sentido isso? Se você tem um veículo em que você sabe que está precisando de manutenção e você está postergando essa manutenção, porque você hoje não quer, na realidade, não quer se endividar ou não quer fazer essa dívida, né? O que vai acontecer? A tendência é daquela manutenção se agravar, porque começa a dar um problema aqui que você não consertou e começa a esse problema causa outro problema e daí vai, um efeito cascata. Então, algo que você gostaria de economizar, aquilo ali de repente virou um preço, um valor bem maior. E um outro exemplo é o seguinte, né, que é muito comum: pneus gastos. As pessoas, mas o meu pneu vai ficando assim. Quer dizer, só pelo fato do pneu já estar ficando gasto, você já vai ter um gasto maior de combustível. E ainda tem o aspecto de segurança. Então, manutenção do veículo é primordial, não tem jeito, tem que ser feito. Agora, outro aspecto: escolha o trajeto com menos sinais e mantenha a velocidade constante. Isso é muito legal porque, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no trânsito, eu observo isso muito, né? Ou até mesmo em vias sem trânsito, tem aquele famoso que a gente usa essa expressão, é a pessoa que está sempre com o pé no freio, né? Então, vamos imaginar o seguinte: busca para você procurar sempre os trajetos com menos sinais. Por que menos sinais? Porque você vai evitar muito aqueles movimentos de anda e para. E, obviamente, mantendo uma velocidade constante, né? Isso daí, manter a velocidade constante, já é uma excelente economia de combustível, né? Então, procura sempre manter aquela margem de segurança de um veículo para o outro, mas lembre-se, velocidade constante, entendeu? No que você acelera e vai, e aqueles movimentos muito que você fica fazendo esses movimentos, você gasta mais combustível. Então, a velocidade constante é importante. Evite a troca errada de marcha. Isso também é muito comum, né? Troca errada de marcha, pelo mesmo motivo ali do item anterior, você também vai acabar gastando combustível. E por último, veículo estacionado em locais longe do sol. Por que isso? É uma situação simples, que muitas pessoas deixam de fazer e poderia estar economizando.
Um exemplo, a gente sabe que o Brasil, na maioria das regiões, né, e na maior parte do ano, é muito calor, né? Então, inclusive, a maioria dos carros hoje, eles são com ar-condicionado, né? Já vem de fábrica. E as pessoas esquecem que se estacionar num lugar que seria um lugar mais fresco, quando a pessoa que sair de algum local e entrar no carro, que dá aquele calor, né, que o carro estava sem o ar-condicionado, se você tiver um carro, se o carro estiver no sol, você vai gastar muito mais combustível para poder o ar-condicionado dar vazão, né, e refrescar o carro do que se você tivesse estacionado o veículo num local mais fresco, né? Na realidade, isso aí é bom para todos, né? Até para a pessoa que entra no carro, o tempo que demora para refrescar, se você desconsiderar o aspecto econômico da situação, pode até fazer uma pessoa se sentir mal, né? Então, na realidade, são dicas simples que eu relacionei e você começar a fazer isso, você já vai ver que vai economizar bastante. Eu convido vocês a acessar o Guarde Dinheiro na internet, onde eu tenho não só artigos relacionados a esse assunto, mas vários outros, até mesmo sobre dicas de economia doméstica. E, pessoal, olha, muito obrigado e desejo para vocês sucesso e não deixe de comentar o que achou do vídeo, tá? Muito obrigada. Bye, bye.